Salve, salve nação rubro-negra! Trazer para vocês aqui notícia em primeira mão, né, de uma grande contratação que o Flamengo está fazendo, né, nesse período aí de Copa do Mundo, pertinho de se concretizar, hein? Mas antes de eu te falar que contratação é essa, que jogador é esse que está disputando a Copa do Mundo, hein? Eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no nosso canal. Pô, eu tô falando de Thiago Almada, jogador aí que teve uma passagem muito boa pelo Botafogo, né? O Flamengo, eu fiz um videozinho ontem, né, criticando a diretoria do Flamengo que estava passiva num mercado aquecido em tempos de Copa do Mundo, e a diretoria do Flamengo parece que me escutou, né? Sentou à mesa para falar com o Atlético de Madrid, né, clube detentor dos direitos do jogador, e ofereceu a quantia de 20 milhões de euros por 50%, né, do passe do jogador. Né, os outros 50%, obviamente, ficando com o Atlético de Madrid. O que eu quero que vocês entendam. O Flamengo tem um teto, né, financeiro que pode ou não fazer contratações. Né? Esse teto, né, especula-se que seja na base de 25 milhões de euros. Tá? O Flamengo pagaria esses 20 milhões de euros para ter 50% do Thiago Almada, mas seria de forma parcelada, não seria à vista. Né? Então, teriam um fôlego ainda para contratar jogadores de outras posições. Né? A gente já trouxe aqui que o Flamengo prioriza a chegada de um lateral esquerdo, né, para revezar ali com o Alexandro, tendo em vista que o Ayrton Lucas é muito queimado com a torcida e quando joga, né, por algum problema físico ali do Alexandro, ele não consegue entregar aquilo que a comissão técnica deseja. Então o Flamengo entende que precisa de um jogador para não disputar posição, né, mas manter o mesmo nível do Alexandro. O Alexandro, quando está bem fisicamente, ele desempenha muito bem pelo Flamengo, tanto ofensivamente, né, como defensivamente. E o Ayrton Lucas, quem me conhece sabe que eu sou crítico ferrenho, né, do Ayrton Lucas, mas nada contra a pessoa do jogador. Sim, pela maneira que ele atua com a camisa do Flamengo. Em outros momentos, fez até bons jogos, mas nos últimos aí 6 meses, podemos deixar aí essa janela de 6 meses, ele não vem entregando aquilo que a torcida do Flamengo espera. E eu noticiei algumas semanas atrás que o Santos, né, havia sondado o Flamengo sobre a possibilidade de contar com o jogador para a sequência da temporada. Né? Se for um negócio vantajoso para o Flamengo, não vejo por que segurar o jogador, tendo em vista que o Flamengo está especulando também fazer uma investida no lateral Douglas Santos, né, que está com a seleção brasileira lá para a disputa da Copa do Mundo. Ele pertence ao Zenit e o Zenit não se opõe de negociar o jogador, mas todo mundo sabe que as negociações com o Zenit, elas são muito complicadas. Então o Zenit já falou que tanto ele quanto o Luiz Henrique, né, que é um outro alvo do Flamengo, o Flamengo só consegue conversar com a diretoria do Zenit após a Copa do Mundo, obviamente esperando aí uma grande valorização dos dois atletas pretendidos pelo Flamengo. Né? Mas a notícia do dia, a bomba do dia, é sobre Thiago Almada. Né? Ontem eu trouxe um videozinho aqui no canal também, falando sobre a possibilidade de Gabriel Jesus. Eu até falei que é difícil trazer o jogador por conta da identificação que o jogador tem com o Palmeiras, né? Já deixou claro muitas vezes que quando voltar ao Brasil a prioridade é o Palmeiras, mas o Flamengo, né, como está agora atento ao mercado, sondou o jogador, né? O jogador não se opõe a voltar para o futebol brasileiro, porém a prioridade dele é o Palmeiras. E eu acho que o Flamengo deveria concentrar seus esforços
em um jogador que não seja tão identificado com um rival tão direto do Flamengo, né? Eu acho que essa sondagem pelo Gabriel Jesus é mais uma tentativa de inflacionar o preço do jogador, né? Porque se o Flamengo pode fazer uma sondagem pelo Gabriel Jesus, obviamente que o Palmeiras também vai tentar o jogador, né? Fazendo com que, se dois clubes brasileiros querem, vamos aumentar o preço. É assim que o Flamengo fez com Caio Jorge, né? O Cruzeiro acabou renovando o contrato do jogador por um valor muito mais alto por conta do assédio do Flamengo, né? O Flamengo trabalha, né, nessa posição específica ali para ser reserva do Pedro, não trabalha com um jogador que chegue para brigar, né, pela titularidade, e sim que possa suprir a ausência. O que eu quero dizer com isso? Não vai ser um centroavante tão bom quanto o Pedro, né, que possa rivalizar com ele aqui, com ele na posição. Né, um jogador com um nível um pouco abaixo, né, para suprir a ausência do Pedro quando cartões, contusão, enfim, quando o Pedro não tiver apto a jogar. Então essa é a linha que a diretoria do Flamengo está vendo para contratar um outro centroavante, né? Tendo em vista que já erraram com o Juninho, né? Tentaram trazer um inglês para jogar no Flamengo. Se a torcida não fizesse pressão, né, sobre a contratação, né, o Flamengo tinha fechado com um jogador que o time dele terminou na 11ª posição da segunda divisão do campeonato inglês. Eu acho que o Boto, ele tá para sair agora no final do ano, mas ele ainda não entendeu o que é o Flamengo, né? Então, esse tipo de jogador, Boto, não serve para o Flamengo. Para o Flamengo serve jogador pronto, tá? Jogador que vai entregar. Eu acabei de falar aqui que o perfil, né, do próximo centroavante que o Flamengo contratar vai ser um centroavante mais móvel, né? Não vai ser tão de área quanto o Pedro, que não é para tirar a titularidade do Pedro, e sim para ou jogar junto com o Pedro em algum momento que o Flamengo esteja precisando marcar mais gols, ou suprir a ausência do Pedro quando o Pedro não puder jogar, né? Tendo em vista que o Bruno Henrique ele tem muita dificuldade em jogar de costas, em fazer o pivô. Então, esse jogador, né, que eu estou tentando apurar para trazer para vocês aqui, qual é o nome que o Flamengo está trabalhando para trazer, o Leonardo Jardim pediu um jogador com essas características, né, que seja mais móvel, né, e que não chegue para tirar a titularidade do Pedro, né, e sim para ter ali algum tipo de disputa. Mas o Pedro é o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro, então entende-se que o Pedro ainda tem muitas alegrias a dar ao Flamengo. Mas a notícia que eu trago hoje é sobre Thiago Almada. 20 milhões de euros à mesa por 50% do jogador, né? Proposta já está na mesa dos espanhóis, né, que pretendem responder a essa investida rubro-negra após a Copa do Mundo. Mas o jogador já falou que vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, né, tendo em vista que algumas semanas atrás o River fez uma proposta pelo jogador, né, e com essa proposta do Flamengo o River se retirou do negócio, né. Existe um burburinho, né, aqui no Brasil dizendo que o Cruzeiro pode tentar atravessar essa negociação do Flamengo, né. Eu trouxe isso no nosso vídeo de ontem, né, até com uma crítica à diretoria do Flamengo que não estava se mexendo. Pois bem, a diretoria do Flamengo se mexeu, apresentou uma proposta para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, no primeiro momento, gostou da proposta, né, e agora
está nas mãos do jogador e do seu staff. Então, quem disse que o Flamengo não tinha dinheiro está redondamente enganado. O Flamengo tem uma reserva, vai utilizar essa reserva financeira com sabedoria para conseguir reforçar as posições carentes do elenco, visando aí a sequência da temporada que vai ser muito pesada. O Flamengo tem aí as oitavas de final da Libertadores contra o próprio Cruzeiro, 2 jogos duríssimos, e tem o segundo turno todinho pela frente do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo está agindo, finalmente está agindo com sensatez, trazendo um excelente jogador para ser reserva, ali do Arrascaeta, uma posição carente no Flamengo, o Arrascaeta sofrendo aí com alguns problemas físicos, com contusão na clavícula, agora ele está com a seleção uruguaia, mas está com uma lesão na panturrilha, Então o Thiago Almada chegaria e agregaria muito ao meio-campo do Flamengo e ao time do Flamengo, elevando ainda mais o patamar da equipe. Bom, vou ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no nosso canal. Aqui a gente sempre traz conteúdo exclusivo de Flamengo para vocês. Um forte abraço e saudações rubro-negras.